dia. Bom dia. Que dia lindo, né? Estive aqui em dias bem ruinzinhos, mas hoje está muito bonito mesmo. Então nós vamos conversar sobre livre-arbítrio e começar já assim analisando o que é. É só apertar aqui, né? Embaixo. Isso. É um pouquinho diferente do meu, sempre eu trago o meu, mas agora estamos usando. Então, livre-arbítrio, o que é? É a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta. Não, mas eu não estou aqui, eu fui achadinha. Não é assim mesmo. Isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. Então, nós somos livres. Para fazer tudo o que nós desejarmos. Pensamos, queremos realizar, vamos fazer. Pensamos em uma outra coisa, vamos fazer. Então, isso é respeitado pelos espíritos, é respeitado por Deus. Só que, será que nos convém? Será que tudo nos é lícito, como dizia Paulo, né, o apóstolo? Mas nem tudo nos convém. Nos convém como? Às vezes nos convém enquanto pessoas que estamos querendo prazeres, que estamos querendo alegrias. Mas será que nos convém enquanto espíritos eternos? Depois de criados, somos eternos, né? Nós fomos criados por Deus, mas após nós não vamos perecer jamais. Nós temos objetivos, Deus tem objetivos sublimes, que nós nem ousamos identificar aqui, mas que os espíritos nos deixam transparecer para todos nós. Então, nem tudo nos convém. Muita coisa pode causar muita alegria no momento e posteriormente nos trazer muita tristeza, muito sofrimento nesta vida e nas outras vidas que se seguirão. Então, é bom sempre pensar que nem tudo que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós temos vontade de fazer, de realizar, nos convém. Eu estou um pouquinho acostumada a ter o computador aqui na frente, então eu estou com um pouquinho de dificuldade por enquanto, mas eu vou me acostumando. Livre-arbítrio é ainda a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho, um caminho ou outro caminho, para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Obra está em Obras Póstumas, capítulo 3, Criação, item 16. Então, fazer ou não fazer? Sigo este ou aquele. Então, eu vou tendo a liberdade de escolhas, de selecionar o que eu quero para a minha vida. E nós temos que olhar a nossa existência desta forma, selecionando o que é bom, o que queremos, o que desejamos. Se depois vamos por um caminho e nós não vemos que este caminho não é bom para nós, que não é o que queríamos, que não nos faz feliz, embora seja um caminho digno, nós podemos, em qualquer momento da nossa existência, mudar a nossa caminhada, desde que tenhamos bastante equilíbrio para fazer essa mudança, saibamos pesar as consequências da mudança, digamos, uma profissão. Quantas pessoas começam a estudar se preparando para uma determinada profissão? Estão lá no final da faculdade e descobrem que não gostam daquilo que escolheram. Será que eles são obrigados a dar continuidade aos estudos naquele ramo? Se eles descobrem que eles têm talento, que eles têm desejo para uma outra atividade. Às vezes até uma atividade que a remuneração será menor, mas a gratificação pessoal será muito maior. Então, essa pessoa é livre. Quantos nós vemos e nós não entendemos? Às vezes, de engenheiro passa a agricultor, começa a trabalhar lá numa fazenda, produzindo alimentos saudáveis. É isto que realiza esta pessoa. Ele não iria ser feliz sendo engenheiro ganhando muito dinheiro, né? Então, nós temos essa liberdade de escolha do que nós desejamos para a nossa existência. E devemos fazer uso dessa liberdade de escolha.
Daí, então, a vontade nossa é que nos determina, é que nos direciona. O que desejamos, o que queremos, nós somos livres para fazer essas escolhas. Querer é poder. Eu acho que eu vou começar a ler aqui, desculpem, mas eu estou um pouquinho perdida assim, com essa forma de trabalhar, né? Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo e de seus recursos latentes tende a crescer em suas forças na razão dos esforços. Às vezes nós nos sentimos muito fragilizados quando nós intentamos realizar alguma coisa. Mas à medida que nós colocamos nossos esforços, nossa força, nossa capacidade intelectiva na concretização daquele ideal, nós vamos nos sentindo fortalecidos. E vai vindo uma inspiração muito grande naquele sentido. Nós começamos a dominar, digamos assim, o assunto, né? E nós até nos desconhecemos, sentimos vir que nós temos forças latentes em nós que começam a aflorar e as coisas começam a crescer, a se ampliar de uma forma que nós nem sequer imaginávamos. Sabe que tudo que de bom bem e bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. Muitas vezes nós desejamos as coisas, nós temos que ter paciência para realizar. Mas sempre quando nós nos voltamos para o bem e para o bom, todos os anjos, todos os espíritos bons, elevados, eles nos assessoram e nos auxiliam a concretizar aquilo que nós desejamos. Nós estamos sintonizados com as forças celestiais, com as potestades celestiais. Sempre que nós desejarmos o bem, tenhamos certeza que nós temos um assessoramento muito importante ao nosso lado. E nós vamos conseguir. Muitas coisas nós não vamos conseguir nesta existência. Nós vamos conseguir em outra existência. Porque talvez não seja o momento. Nessa existência precisamos resgatar muitas coisas que daí nós não podemos fugir disso. Foi programado na pátria espiritual. Mas tudo que de bom nós ousarmos sonhar realizar em proveito da humanidade, em proveito das outras pessoas, em proveito de nós mesmos, não com egoísmo, mas no sentido de estarmos mais aptos a auxiliar o planeta a ser melhor, as pessoas a serem mais felizes, tudo isso tem a bênção do mais alto. Por maiores que sejam estes anseios. Então nós podemos já sim planejar futuras reencarnações no bem, agindo mais no bem. Porque essas reencarnações vão ser planejadas na pátria espiritual conosco quando desencarnarmos mesmo. Eles ouvem os espíritos que estão aptos a reencarnarem nos seus anseios mais nobres. Que estes anseios mais nobres realmente nos dignificam e fazem com que progredamos mais rapidamente espiritualmente também. Vai ao encontro da bondade divina, do que a providência divina tem preparado para nós. Sempre coisas elevadas. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Confiarmos. Se desejamos o bem, confiarmos. De alguma forma, ele vai se realizar. É inevitável. Tudo o que eu trabalhei, o que eu vou apresentar para vocês, vem do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, na terceira parte, o capítulo 20. Tem outros pontos do livro, outras páginas, outros capítulos que eu também retirei. Mas sempre o problema do ser, do destino da dor. E estamos falando também sobre o Evangelho, sobre as obras básicas sempre. Tudo que a gente comenta está nas obras básicas, é doutrina espírita. O poder da vontade. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado
E em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força. Sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Leon Denis nos dizendo que nós temos muita força. Jesus nos disse, sois deuses em nós também. Nós temos em nós o gênio divino. Nós temos muita luz. Só que nós temos que deixar que esta luz apareça em nós. E o ser humano, quando ele conquista, né, novas invenções, tecnologias, quando ele avança na sua inteligência, é isso que ele está fazendo, que desabrocha em si, né? A luz. Nós podemos muita coisa. Nós nem imaginamos o que nós podemos. O Mestre Jesus também teve uma sua época, né, como ser encarnado. Não sabemos quanto tempo, porque ele foi um dos espíritos foi o espírito que governou outros espíritos na construção planetária. Então, um ser de extrema evolução, mas ele também passou pelos estágios que nós estamos passando, os espíritos nos dizem. Uma jornada árdua de ascensão. Então, o que nós estamos fazendo? À medida que nós nos esforçamos para cumprir os desígnios divinos, sempre atendendo aos requisitos das leis divinas, nós estamos ascendendo. À medida que nós nos dominamos, nos controlamos nas nossas más tendências, naquilo de ruim que existe em nós, e nos aprimoramos, nós estamos ascendendo. O que é ascender? Se elevar. Estamos nos tornando mais iluminados e mais poderosos no sentido de concretização daquilo que desejamos. Porque a força vai nos vindo à medida que nós colocamos essa força a serviço do bem. Porque senão seria o caos. Aquele que coloca as suas energias, as suas forças, as suas potencialidades a serviço do mal, né, inconsequentemente, provocaria o caos. Então, a bondade divina, a providência divina sempre coloca, né, essa força, essa energia, essa luz para aquele que sabe utilizar sem prejuízo do próximo. Pelo contrário, a favor do próximo. E vamos falar então agora sobre a liberdade, que é a capacidade de poder agir por si mesmo com autodeterminação, se autodeterminando, se autodirecionando. O ser tem o próprio domínio de si mesmo. Não precisa ter outros ficarem dizendo, faça isso, faça aquilo. Nós temos esse poder que devemos exercitar. Não com autoritarismo, mas buscando a nossa realização, buscando a nossa felicidade. Independentemente de toda a coerção exterior. Por isso a coerção exterior é contrária às leis divinas. É um ser querendo dominar o outro e direcionar a vida do outro. Isso não é natural. Orientar é uma coisa. Dirigir ou agir é outra coisa. Os pais orientam os filhos, mas também eles não têm direito de exigir que o filho siga uma profissão que ele não gosta, na qual ele não vai se realizar, vai ser infeliz ou vai ser um péssimo profissional, o que nós temos visto por ali. Em sentido filosófico, a liberdade é a ausência de submissão e de servidão, condição oposta à opressão e à escravidão. Nós não podemos ser escravos, nem mesmo dos nossos caprichos, das nossas paixões. Nós temos que ser livres para seguir o nosso caminho, para construir o nosso dia a dia da forma que melhor consigamos realizar. E significa autonomia e espontaneidade na manifestação da vontade ou desejos humanos. Autonomia, não preciso de ninguém para realizar aquilo que eu desejo. Nós precisamos sempre uns dos outros, mas não precisamos de seguir o que os outros desejam para nós. Autonomia, né? Autodirecionamento, isso é liberdade. Agora eu posso consultar uma pessoa, pedir um conselho, isso é muito bom.
precisa de bom senso, para que um ou vários outros pensamentos, né, coloquem argumentos na nossa vida para que possamos analisar, pesquisar sobre aquilo que desejamos, para verificar quais seriam as consequências. Isso é liberdade também. Pesquisar, consultar, perguntar, tudo que nós desejarmos, né? Para depois tomarmos as nossas decisões. Ainda a liberdade, que é suprida a princípio pelo instinto, que pouco a pouco desaparece para dar lugar à razão. Nossa liberdade é muito escassa nos graus inferiores em todo o período da nossa educação primária. Ou seja, quando nós estávamos lá no princípio, né, lá da nossa evolução, seres ainda que não tínhamos nenhum conhecimento, que precisávamos avançar muito, o homem das cavernas, né? Então, a nossa liberdade era pouquíssima, porque nós não tínhamos condições de analisar as consequências dos nossos atos. Não tínhamos a mínima condição. Então, os benfeitores, os nossos anjos de guarda, que tomavam as decisões por nós. E nós tínhamos dentro de nós, para nos direcionar, né, basicamente, o nosso instinto. O instinto de sobrevivência, né? O instinto até de sobrevivência da espécie, que seria a procriação. Então, eles nos direcionavam. Daí nós fomos adquirindo consciência de nós mesmos, nós fomos evoluindo. Já podíamos tomar algumas decisões mais simples, de uma forma, assim, sozinhos, até para experimentar as consequências. Então, fomos evoluindo, fomos crescendo. Então, é isso que daí deu lugar, o instinto deu lugar à razão. Então, nossa liberdade é escassa nos graus inferiores em todo o período da nossa educação primária. Nós ainda estamos bem iniciantes, né, nos degraus espirituais. Nós achamos que sabemos muito, mas nós não sabemos muito, não. Perante toda a grandiosidade do universo, nós ainda precisamos aprender muito. Seriam milhares de anos, talvez milhões de anos ainda evoluindo. Mas nós estamos num nível em que nós já temos o livre-arbítrio. Já estamos experimentando o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, às vezes, nos leva a tomar decisões ruins. Ruins para a coletividade. Vemos os nossos dirigentes, às vezes, tomando decisões que são péssimas para a população. Eles estão experimentando, eles vêm até com uma missão, mas no uso do seu livre-arbítrio, às vezes eles pecam, porque entra todas aquelas paixões humanas. A ganância, principalmente, toma muita conta das pessoas que estão no poder, que estão com acesso a valores, né? Então, chama muito ainda o ser humano a cometer deslizes que acham que não vai prejudicar ninguém e prejudica. Eles não sabem avaliar as consequências ainda. Então, como nós não temos ainda uma evolução, mas nós estamos experimentando o livre-arbítrio e verificando quando nós acertamos, isso é aprendizado, e quando nós erramos, quando as consequências são ruins. Aquele livre-arbítrio, aquela decisão foi ruim. Quando nós acertamos, que beleza, né? Eu tomei essa decisão, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Quanta coisa boa trouxe para mim, trouxe para as demais pessoas. Aí, quando o egoísmo não está dentro de nós, nos direcionando, o livre-arbítrio é muito bacana e tem consequências muito boas. Agora, quando é o egoísmo, a ganância, o desejo de vantagem pessoal, que é o que nos alerta o livro dos Espíritos, muito sobre esse desejo de tirar vantagem pessoal, né? Daí nós podemos prejudicar os outros e prejudicar-nos. Daí, à medida da evolução, toma extensão considerável desde que o espírito adquire a compreensão da lei. Que lei é essa? Da lei divina. Quando ele começa a ter uma percepção mais ampla da lei divina e dos resultados das infrações a esta mesma lei que governa o universo,
aí então ele já vai tomar mais cuidado, né? Porque já tem a compreensão. Entra, inclusive, a compreensão da lei de ação e reação. Essa é muito importante, é determinante para o nosso futuro, para a nossa felicidade. E sempre, em todos os graus de sua ascensão, na hora das resoluções importantes, será assistido, guiado, aconselhado por inteligências superiores, por espíritos maiores e mais esclarecidos do que ele. Então, nós sempre teremos os nossos anjos de guarda, os nossos protetores espirituais a nos direcionarem, a nos guiarem, a velarem por nós. Nós nos encontramos com eles quando é permitido. Na pátria espiritual, durante o sono, né, nós somos levados para conversarmos, para sermos orientados. Por isso que muitas vezes a gente tem uma ideia e de repente a gente mudou de ideia completamente, porque fomos esclarecidos, fomos orientados na pátria espiritual que aquilo que estávamos intentando realizar não seria bom para nós. Parece que nós adquirimos uma lucidez mais ampla, maior, sobre o direcionamento das nossas vidas. E isso é comum acontecer. Eles se encontram conosco para nos orientar, principalmente nos momentos de perigo, ou nos momentos que nós estamos muito enfraquecidos espiritualmente pelas dores, né? Pelas dúvidas, pelas inquietações, enfraquecidos mesmo, precisamos de mais força para cumprir a nossa tarefa, a nossa missão, porque não nos enganemos, todos nós temos missão aqui. Somos missionários, mas pequeninos, no sentido pequeno, na medida das nossas pequenas forças. À medida que nós ampliamos as nossas condições, as missões se tornam maiores, mais amplas. Então, a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É aquilo que eu disse, quanto mais potencial eu tenho, mais responsabilidade a divindade nos dá para que nós possamos cumprir os objetivos de sermos úteis a nós mesmos e à coletividade. Sempre a coletividade. Também. É a responsabilidade que faz sua dignidade e sua moralidade. Sem ela, sem a liberdade, o homem não seria mais que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da liberdade. Então, a nossa liberdade é de acordo com a nossa consciência de nós mesmos e consciência das responsabilidades que temos nos nossos atos, das consequências. Então, vai crescendo juntos. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Então, aí a nossa consciência age com mais força. À medida que vamos evoluindo, vai se ampliando a nossa consciência de nós mesmos, dos nossos atos e das consequências. É importante isso. Faz parte da evolução. E as leis divinas estão escritas aonde? Na nossa consciência. À medida que nós tomamos domínio maior, né, daquilo que temos dentro de nós, mais alto fala a nossa consciência. A sensação de remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos. Então vem aquela sensação de remorso, porque eu prejudiquei alguém. Quanto mais elevado o ser, essa sensação é maior, porque sabe que prejudicou. Alguns fazem o mal e não têm a sensação de que prejudicaram alguém. Acham que fizeram porque estavam no seu direito. Nós vemos pessoas assim, entre nós. Não, mas é meu direito. Ele me prejudicou, eu posso prejudicar ele, é meu direito. Não senti nenhum assim, remorso pelo que fez, pelo prejuízo que causou. Quando o ser se eleva um pouquinho mais, ele não vai sentir o desejo de vingança. Porque ele vai ter a noção
da consequência que a vingança causa na vida do outro, do sofrimento. E ele não deseja que ninguém sofra, porque ele tem consciência maior também da lei divina, que é a lei de amor, de perdão, de justiça, de caridade. Então, nós vamos evoluindo, e à medida que evoluímos, Deus vai nos dando mais responsabilidades. Então, analisemos quais as responsabilidades que temos na nossa vida, atualmente. Nós estamos dando conta das pequenas responsabilidades que nos são dadas? Ou estamos revoltados porque é pesado, porque é difícil, porque precisa ser feito um esforço maior? Nós temos muitas responsabilidades no lar. E as pessoas que compõem o nosso núcleo familiar, às vezes, não são exatamente como desejaríamos que fossem. Nos dão problemas, nos causam dificuldades. Tanto os pequenos como os mais velhos, os idosos, às vezes dão bastante trabalho na família também, né? Responsabilidades que Deus nos dá à medida das nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Se estamos fragilizados, vamos buscar forças aonde? Em Deus. Buscamos força em Deus como? Na oração, na meditação, na reflexão, colocando nossas forças sempre a serviço do bem e verificando o que é importante na minha vida neste momento. O que é realmente importante que eu devo dedicar a minha energia, a minha força, e vale a pena dedicar a minha força, a minha energia, os meus esforços. E tirar da minha vida o que não é exatamente tão importante. E aqui, então, não posso deixar de dar aquele aviso, né? Pequeno, porque eu seria inconsequente. Mas redes sociais o dia inteirinho, até na hora de atravessar a rua, tomam muito do nosso tempo, da nossa energia, da nossa força, que poderia ser direcionada para o bem. Nossos esforços não podem se perder assim. Vamos usar, é importante e é bom que usemos. É muito importante. Mas nós temos que ter o domínio e não nos deixarmos dominar pela tecnologia. Nós estamos nos deixando dominar pela tecnologia e perdendo a nossa individualidade. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então vamos disciplinar. É o mal, né? Que nós descobrimos, de repente, essa tecnologia está nas nossas mãos, todo momento, a todo instante que quisermos. É maravilhoso! Nós estamos mostrando a nossa capacidade, a nossa força enquanto seres humanos. Mas vamos colocar a nosso uso, nosso domínio nessas tecnologias. Eu não tinha falado sobre o remorso, né? Na hora que eu programei a minha palestra, a minha programação foi ter aqui o aparelho na frente. Daí, tá lá, do ladinho. Ainda bem que eu tenho esse backup aqui escrito. Mas vamos continuar. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. A consciência, o sentido íntimo. As profundezas da alma ligam-na à grande alma universal e eterna de que ela é como uma vibração. Leomeni conversando conosco. Essa origem, essa participação da natureza divina explicam as necessidades irresistíveis do espírito em evolução adiantada. Necessidade de infinito, de justiça, de luz. Nós temos essa necessidade em nossas vidas. Nós buscamos essa iluminação.
necessidade de sondar todos os mistérios, ou seja, a necessidade, a curiosidade de conhecer, que lança o homem às novas descobertas. Nós queremos saber, nós queremos entender, nós queremos conhecer. E ficamos felizes quando nós avançamos um pouquinho mais desse caminho. De estancar a sede nos mananciais vivos e inexauríveis, cuja existência ele presente. Nós sabemos que temos muito a aprender, tem muito a ser desvendado. Mas nós sabemos que já desvendamos alguma coisa e ficamos felizes com isso. Aí é que nos deslumbramos e nos deixamos dominar por aquilo que descobrimos, mas existe muita coisa ainda que nós não sabemos. Vamos buscar, vamos crescer, não podemos parar. Mas que não consegue descobrir no plano de suas vidas terrestres. Daí provém desse sentido íntimo que nós temos, que nós pressentimos a grandiosidade da criação divina. Nós temos dentro de nós essa concepção, se nós mergulharmos dentro de nós mesmos, nós vamos ter essa concepção. Nós sabemos que existe muita coisa a ser desvendada ainda. Então provém nossas mais altas aspirações, nosso desejo de saber jamais satisfeito, nosso sentimento do verbo e do bem. E daí os clarões repentinos que iluminam de tempos a tempos as trevas da existência e os pressentimentos, a previsão do futuro, relâmpagos fugitivos no abismo do tempo que luzem às vezes para certas inteligências. Todos nós temos pressentimentos, nós temos um sexto sentido sobre a realidade que nos cerca, até para podermos nos direcionar, mas eu estou pressentindo que isto não vai dar certo. Nada nos diz que aquilo vai dar errado, mas nós temos um pressentimento, potencialidades que nós já temos, esse sentido íntimo, que é a consciência, um pouco mais apurado, que nós estamos desenvolvendo. Os médiuns têm essa capacidade também, mais ampla, porque eles vieram preparados biologicamente para a tarefa deles. E, às vezes, nessa tarefa existe esse sexto sentido que a gente diz mais forte do que o comum. Mas nós, às vezes, lampeja, nós temos esses lampejos, que a gente não sabe de onde vem. Lampejos muito mais de consciência, muito mais ampla do que o normal em nós. De onde que vem isso? De nós mesmos, do nosso mundo interior, do nosso inconsciente. Sob a superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, que nós olhamos para dentro de nós e está lá, claro para nós. Esse é o eu. Superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores está o santuário, que encerra a consciência integral, calma, pacífica, serena. Nosso inconsciente que encerra até a memória dos nossas vidas pregressas. Quem está falando conosco é Leão Denis. O princípio da sabedoria e da razão, de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos imprevistos. Todos nós temos dentro de nós o germe divino se manifestando. Todo o segredo da felicidade, da perfeição, está na identificação, na fusão em nós destes dois planos ou focos divinos. A causa de todos os nossos males e de todas as nossas misérias morais está na sua posição. Então, por isso que Joana de Ângeles nos diz para meditarmos, porque através da meditação, que não passa da reflexão direcional, nós conseguimos penetrar nosso eu interior, o âmago do nosso ser. E ali nós vamos ter todas as respostas. Nos encontrando conosco mesmos, nós vamos saber como nos direcionar.
Porque o que nos direciona quando nós não temos o hábito de refletir seria o eu. Tudo isso, os desejos, as esperanças, os temores, né? Nós olhamos para o exterior e para as consequências imediatas em nós, que estão na superfície. Para nos fortalecermos e até encontrarmos o ser divino, Deus, também temos que nos recolhermos dentro de nós. Temos que calar, fazer o silêncio interior, para sentir a luz que pulsa dentro de nós. E não precisa de técnicas, existem técnicas de meditação. Mas depois que nós aprendemos o caminho, até utilizamos essas técnicas, né? No início. É só procurar em qualquer lugar na internet, a gente encontra. Mas depois que a gente encontra o caminho, nós podemos fazer essas reflexões, essas incursões ao mundo interior, em qualquer momento, em qualquer lugar, até mesmo na multidão. Porque sabemos o caminho de desligar um pouquinho, mesmo tendo a percepção do que está acontecendo, para buscar no nosso mundo interior a força e as respostas que nós estamos precisando. É só experimentarmos. Um minutinho por dia. Daí a qualquer instantinhos, nós podemos, em qualquer lugar, podemos nos conectar com o eu divino, o nosso eu interior, e através dele, Deus, nosso Pai, que está ali presente, está junto. Já vi aquela parte, né? Às vezes eu leio um pouquinho antes. Liberdade e consciência. Para sermos livres é necessário vontade e esforço. Assim nos libertaremos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Então vemos aqui na figurinha, a pessoa não está livre, essa pessoa, ela está aprisionada pelo medo, pela vaidade, pelo ódio, pela soberba, avareza, ciúmes, rancor, inveja, preguiça, ignorância, luxúria, egoísmo, fraqueza, angústia, ansiedade, álcool e a pior, drogas. Tudo isso, paixões, nos aprisiona. Cada uma vai nos aprisionando, vai nos amarrando. Nós não temos liberdade, então, para exercitar o nosso livre-arbítrio. Nós estamos amarrados. Temos que nos libertar disso tudo. Detectar o que temos dentro de nós, o que está nos amarrando, ou quais são essas situações, essas paixões que nos amarram, para podermos nos libertar. E para sabermos o que é que nos amarra, nós temos que meditar. Nós temos que refletir. Nós temos que nos conhecer. Não tem como nos conhecer se nós não mergulharmos dentro de nós. Que medo, né? Vamos encontrar tanta coisa linda. Mas vamos encontrar tanta coisa ruim também. Sim, linda! Porque nós construímos ao longo das nossas reencarnações. Nós temos muita coisa boa dentro de nós. Nós temos muitas virtudes. Vamos nos fortalecer no que nós acharmos de lindo. E daí, para enfrentar o que é feio. E controlarmos e dominarmos e superarmos. Então, se eu vejo que eu sou maldoso, de alguma forma, eu vou ver qual é o contrário desse ser maldoso. Ser bondoso. Então, eu vou me dedicar a ser bondoso. Toda vez que eu tiver a tendência de ser maldoso, então é sempre, né? A paixão é uma. E a virtude é o contrário. Nos dedicarmos a adquirir, nos exercitarmos. A vida é um exercício diário de conquistas espirituais. Na verdade, é isso que nós viemos fazer. Este exercício diário de conquistas espirituais. Agora vamos falar sobre fatalidade segundo a doutrina espírita, muito rapidamente, né? Então, rapidinho pela fatalidade, não existe na nossa vida. Mas segundo a doutrina espírita, existe, sim, nesses seguintes aspectos.
A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao reencarnar de sofrer essa ou aquela prova. Em função de problemas e dificuldades de outras vidas, então lá o mentor se reúne com aquele que vai reencarnar e fala, você vai ter que sofrer tal e tal vicissitude na sua vida para testar se você já aprendeu ou não a lição. É simples assim. Daí vem as provas necessárias àquele espírito para a sua própria evolução, para o seu crescimento espiritual. Existe essa fatalidade nas provas que a gente tem que enfrentar, sim. Ao escolhê-la, ele elege para si uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se acha colocado enquanto espírito. Então, é uma espécie de destino. Eu nasci, vou ter que cumprir tais e tais provas para que eu possa crescer espiritualmente. Para mostrar, né, que eu já aprendi as lições que tive lá na pátria espiritual me preparando para a reencarnação. Então, é uma espécie de destino, então é uma espécie de fatalidade. Né? E é consequência de tudo que ele fez em outras vidas. Mas, aqui eu tirei do livro dos Espíritos, né? Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações do espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ou seja, vem as provas, mas você vai ter a liberdade de agir desta ou daquela maneira. A sua reação é de acordo com o teu desejo, você é livre. Né? Daí, então, você vai mostrar que já aprendeu a lição e faz o que deve ser feito. Ou então vai resistir e vai caminhar para o outro lado, daí vai causar consequências nefastas para si mesmo. Porque daí é uma bola de neve, né? Se você toma uma decisão errada, às vezes é difícil de sair daquele caminho. Porque tem as consequências que vão se agregando e vem outras consequências e daí é difícil. Mas a qualquer momento que nós percebamos que estamos no caminho errado, nós podemos conscientemente retroceder e tomar um outro caminho. Mas é bem mais difícil, então é melhor acertarmos de primeira. Consultarmos as leis divinas, né, que estão escritas na nossa consciência, a todo momento, antes de tomarmos as nossas decisões. E existem momentos que qualquer decisão nossa está de acordo com as leis divinas. Aí nós temos que usar o bom senso. Agora é hora de contar uma historinha para vocês sobre livre-arbítrio, para encerrarmos a nossa conversa. E diz muito de perto para nós, porque é sobre Kardec. Livre-arbítrio. Para nós percebermos exatamente a importância do livre-arbítrio na nossa vida e como é respeitado pelos bons espíritos, pela divindade, porque faz parte da nossa evolução. Então, Kardec ele não tinha começado nada ainda, lá em 1854, ele começou a perceber que havia né, aqueles fenômenos das mesas girantes, que era prazer ali para as pessoas nobres, para os aristocratas, nos salões. E falaram para ele, e ele duvidava e tal, mas lá para 1855 ele foi ver. E ele percebeu com a inteligência, ele tinha 50 anos já. Com a inteligência dele, ele era um cientista, tinha escrito muitos livros, desde os 18 anos tinha escrito muitos livros. Então ele era um homem muito maduro, muito sábio. E ele percebeu que aquilo era sério, que tinha coisa, não era só divertimento, alegria, que tinha coisa séria por trás. Ele começou a estudar mais, com mais afinco. E daí ele se utilizou de alguns métodos e ele recebeu algumas mensagens particulares. Por que ele recebeu mensagens particulares? Porque ele precisava ser incentivado e motivado a continuar pesquisando, estudando, dedicando o seu esforço, porque tinha coisa séria mesmo, como nós sabemos, né, por trás. E era preciso que isso fosse trazido para a humanidade, para libertar a humanidade do jugo da ignorância. Então, eles disseram para ele, alguns espíritos, nessas mensagens, que ele tinha uma missão muito importante a realizar e tudo, e ele duvidou. Então, eu tirei o trecho, está escrito em Obras Póstumas, que é onde ele colocava essas mensagens pessoais, na segunda parte mais, né? E é de 12 de junho de 1856, ainda não tinha sido feito o Livro dos Espíritos e entregue para nós.
E a médium era uma moça, a senhorita Aline. Fala sobre a minha missão. Eu tirei um trechinho lá. Bom espírito, Kardec falando, desejo saber o que pensais da missão que alguns espíritos me atribuíram. Peço-vos que me digais se estes dizerem foram uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabeis, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, tinham dito que ele seria missionário-chefe, imensa é a distância e não sei o que possa justificar em mim um favor dessa natureza, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades que não tenho. Então ele era humilde, ele sabia que não tinha condições, né? Ele achava que não tinha condições. Agora tem a resposta do Espírito, de verdade. Confirmo o que te foi dito, mas aconselho-te a maior discrição se quiseres ser bem-sucedido. Tu saberás mais tarde coisas que te explicarão que agora te surpreendem. Não te esqueças que aqui que é o importante. Ele era um missionário, né? Nós sabemos agora. Mas olha o que o Espírito diz. Não te esqueças que tanto podes vencer como falir. Pode falhar. Então até mesmo os missionários podem falhar. Livre-arbítrio. Neste último caso, o outro há de te substituir, porque os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de um homem só. Que lição de humildade. Para Kardec e para todos nós também. Ninguém é insubstituível. Sempre a providência divina tem uma segunda, uma terceira, uma quarta alternativa, porque é sabedoria infinita. Mas ele era um missionário. Daí diz ainda, nunca fales, portanto, da tua missão, pois seria um meio de falir. Ficar falando, eu tenho uma missão e tal, né? Ela não pode ser justificada e tu ainda nada fizeste, não tinha feito nada mesmo, ele estava começando. Se a acabares, os homens saberão cedo ou tarde reconhecê-lo, porque é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore. E a resposta, não desejo furtar-me, de Kardec. Furtar-me é uma missão que nem sei como acreditar. Se, pois, estou destinado a servir de instrumento às vistas da providência que ela disponha de mim. Neste caso, eu reclamo, peço a vossa assistência e a dos bons espíritos. Não te faltaremos com ela, a resposta. Mas inútil será se da tua parte não fizeres o que te incumbe. Tens o teu livre-arbítrio e, portanto, cabe-te usar dele como entenderes. Ninguém é fatalmente constrangido a fazer coisa alguma. Então, a nota do autor aqui, isso, do autor, do tradutor. Nota-se o absoluto respeito dos espíritos superiores pelo livre-arbítrio individual. Mesmo no caso das grandes missões, cada espírito encarnado pode cumpri-las ou não. Interessante, né? Então, nós vemos com importância. E agora um trechinho pequeno também, falando sobre o sucessor de Kardec. Então, ele já tinha feito alguma coisa, ainda faltava alguma coisinha, mas já como ele tinha idade, né? Faltava por 60. Daí eles começaram a questionar quem seria o substituto, porque ele tinha feito um grandioso trabalho. O trabalho dele foi imenso, né? Há tão pouco tempo, uma década. Ele ficou 14 anos, depois que ele conheceu o doutrina espírita, 14 anos se dedicando, depois desencarnou. Pela grandiosidade da obra, trabalho de uma vida, ele estava preparado, né? Ele estava preparado, foi preparado a vida inteira para a culminância da sua missão. No dia 22 de 12 de 1861, ele faleceu em 1869, então faltava um tempo. Na casa dele, uma comunicação particular do médium rapaz e o meu sucessor. Pergunta, poderias dizer-me se já está feita a escolha do meu sucessor? E a resposta também fala sobre livre-arbítrio. Está e não está. Pois que o homem, tendo o seu livre-arbítrio, pode à última hora recuar diante da empresa por ele mesmo escolhida. O que diz? Que tinha já a pessoa, mas que essa pessoa podia recuar à última hora. Existe livre-arbítrio, né? E ele mesmo diz ainda que esse mesmo espírito, antes de reencarnar, tinha escolhido esta missão, esta tarefa. São sempre tarefas que exigem grande esforço, grande força de vontade para serem executadas, né? Até a nossa simples tarefa de reencarnação exige grande esforço de nós, porque às vezes a gente deseja jogar tudo pro alto, ir para os prazeres e largar as responsabilidades, né? Mas não podemos.
Além disso, é preciso que dê provas de capacidade, ele, o sucessor, dê provas de capacidade, devotamento, desinteresse e abnegação. Se ele tivesse por móvel o desejo de primar ou de aparecer, seria posto certamente à margem. Os próprios espíritos iam fazer com que falisse nessa sua missão e daí seria convocado um outro. Daí, só para terminar agora, o sucessor natural de Kardec foi Leon Denis, exatamente o autor desse livro, né? E outros tantos livros, desse que eu apresentei para o Mundo Sempre Estimulador. O grande divulgador, conferencista que percorreu a Europa e consolidou a obra do mestre. Consolidou, quer dizer, porque senão poderia ter desaparecido. Tinha que ter alguém que fizesse essa tarefa de divulgação, né, de consolidação. E mesmo hoje em França não é muito conhecido a doutrina espírita, mas Brasil, né? Pátria do Evangelho. Vivendo em Tours, homem de província, ninguém pensava no seu nome para a sucessão de Kardec. E esta se verificou naturalmente por força do mérito e não por qualquer espécie de escolha em assembleias ou coisa semelhante, porque ele jamais seria escolhido. Ele não morava na capital, era um homem simples de província, que não tinha muitos títulos nem muito estudo, mas um espírito profundamente conhecedor das verdades divinas e da natureza humana, preparado para cumprir a sua tarefa, assim como Kardec. Então fica aí a nossa reflexão, né? Alguns conhecimentos. Espero que seja útil para todos nós. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção e até a próxima vez. Passamos a palavra então ao dirigente da manhã. Vamos agradecer a nossa FM. Como é bom. Gente, estudem Leon Denis, né? É maravilhoso. Vou falar um pouquinho só de uma experiência que eu tive. Quando eu comecei na doutrina espírita, peguei Leon Denis. Falei, ai, não quero nada desse outro fala. Deixei de lado. Aí fui para a codificação. Cheguei às novas na codificação. Passei um tempo, peguei Leon Denis e achei assim maravilhoso. Então, nossa persistência, nossa perseverança na busca do conhecimento é fundamental. Às vezes temos algumas coisas que temos dificuldade, já que nos falta algo, nós vamos buscar. Então, nós vamos assim alargando e estendendo o conhecimento e entendimento acerca das leis. Então, Leon Denis, realmente, eu sou assim fã do Leon Denis. Então, vamos acordar o nosso coração para nos mantermos em sintonia com a vontade divina, agradecer que fomos acolhidos, recebidos amorosamente nessa casa, recebemos, né, esse benefício maravilhoso do conhecimento, que é mais uma semente que devemos cuidar, zelar e proteger, porque é a providência divina nos oferecendo o necessário para a nossa evolução. Queremos, Senhor, nesse momento, trazer toda a nossa gratidão pela oportunidade maravilhosa de estar aqui, juntamente com esses amigos espirituais que de antemão prepararam esse ambiente, de antemão colocaram as suas mãos sobre cada um de nós, acalmando, tranquilizando, suavizando as nossas emoções e os nossos sentimentos. Obrigada, Senhor, porque bem sabemos das dificuldades que ainda fazemos. Somos aprendizes dessa escola. E hoje, com essa consciência, Senhor, queremos contar com a tua vida. Dá-nos a tua mão amiga, sustenta-nos na caminhada, nos momentos de dúvida, Senhor. Conforta o nosso coração, impulsiona-nos com a coragem, com a esperança, com a fé, para que assim possamos trilhar esse caminho rumo, Senhor, a essa felicidade bendita do amor em nós. E pedimos um pouco mais. Atendei a tantos necessitados na terra, aqueles que sofrem, que choram, que padecem do desespero. Aqueles, Senhor, que ainda caminham na escuridão, que ainda se debatem na revolta, Senhor, na pouca fé que carrega. Que possamos, cada um de nós, ser um instrumento da tua bondade. Que apesar da condição do aprendiz ainda imperfeito, que possamos estender a nossa mão amiga, oferecendo aquilo que já trazemos em nós, com a certeza de que tudo mais será suprido pelo teu amor.
mestre amigo, muito obrigada. Que a tua paz se faça, Senhor, hoje e sempre. Então, agora nós vamos para a segunda parte do trabalho, pedindo para que todos fiquem já em seus lugares, que a medida que o próximo momento, vão chamar a